Encontrei meu marido com a amante na fila do motel, mas eu também estava com o meu amante. Eu descobri que meu marido me traía da pior maneira possível, na fila de um motel. Só tem um pequeno detalhe que torna essa história completamente absurda. Eu também estava na fila do motel com o meu amante. Ai, gente, essa história é a história mais doida que eu já contei. Se prepara aí, vai. Vamos lá. Eu estava na fila do motel com o meu amante, e antes que alguém venha dizer que eu fui a vítima dessa história, eu não fui. Ninguém foi santo, nem eu, nem ele. Meu nome é Priscila, sou casada há 14 anos com o Renato e nós temos 2 filhos. Nosso casamento já não estava bem havia algum tempo. A gente morava na mesma casa, dormia na mesma cama, pagava as mesmas contas, cuidava dos nossos filhos, mas parecia que a gente era 2 colegas dividindo o mesmo teto. Sabe como que é? Pois é. Até que eu comecei a conversar com um homem do meu trabalho, e eu vou chamar ele de Gustavo. Começou com uma conversa boba, depois vieram mensagens, elogios, e aquela atenção que eu recebia, assim, muito gostosa, e que eu não recebia dentro de casa. Esse é o problema, né, gente? Você receber atenção que você não recebe em casa. Eu sabia que eu estava errada, eu não vou tentar justificar. Eu poderia ter pedido a separação, mas eu escolhi trair. Depois de alguns meses conversando, escondido, eu e o Gustavo começamos a se encontrar. Até que numa sexta-feira ele me chamou para sair. E eu falei pro Renato que eu ia jantar com algumas amigas. Meu marido respondeu assim, tudo bem, eu também vou sair. Nem perguntei para onde ele ia, eu entrei no carro do Gustavo e a gente foi pro motel, uma cidade próxima, justamente porque eu tinha medo de encontrar alguém conhecido. Quando nós chegamos, tinha uma pequena fila de carro esperando para entrar. Nós paramos atrás de um carro preto. Eu estava conversando com o Gustavo, quando eu olhei para frente, eu senti meu coração gelar. A placa daquele carro me parecia muito familiar. Depois eu reparei num adesivo no vidro traseiro. Naquele momento, gente, eu falei assim, meu Deus. O Gustavo perguntou, o que foi? Aquele carro é meu, Gustavo. E ele começou a rir porque ele achou que eu estava brincando. Como assim aquele carro é seu? É o carro da minha família, é o carro que fica na minha garagem. Eu conhecia aquela placa, aquele risco no para-choque, aquele adesivo. Só existia uma pessoa que poderia estar dirigindo, o meu marido. Eu tentei enxergar quem estava dentro e eu vi o Renato no volante. E uma mulher no banco do passageiro. Na fila do motel. Eu não sei explicar o que aconteceu comigo naquele momento, porque eu estava ali fazendo exatamente a mesma coisa. Mesmo assim, quando eu vi meu marido com outra mulher, eu fiquei tomada por uma raiva absurda. E o Gustavo falou para Priscila, pelo amor de Deus, fica dentro do carro, não sai. Mas eu já estava abrindo a porta. Eu desci, fui até o carro do meu marido e comecei a bater no vidro. Eu não me contive. O Renato virou o rosto. Quando ele me viu, ele ficou sem cor. Ele abaixou o vidro e falou, Priscila. E eu gritei, quem é essa mulher que tá com você aí nessa fila de motel? Aí ele, o quê? Quem é essa mulher, Renato? Ele ficou me olhando por alguns segundos. Depois olhou pra trás, viu o carro do Gustavo e perguntou, peraí, como você chegou aqui? Aí eu fiquei quieta, né, gente? Aí, né? Ele desceu do carro. Você veio com quem? Isso não interessa com quem que eu vim. Com quem que eu vim. Eu quero saber quem é essa mulher que tá com você. E ele, como assim não interessa? Você tá na fila do motel com outro homem. E ainda tive coragem de responder, mas você também tá. Gente, presta atenção nisso. A mulher que tava com ele desceu. Renato, eu vou embora. Pelo amor de Deus, eu não quero essas confusões. Toda delicadinha. E eu, agora você vai embora? Quem é você? E ela respondeu, pergunta pro seu marido. Foi a pior coisa que ela poderia ter falado, gente. Eu comecei a discutir com ela, só peguei nos cabelos. Renato tentou me segurar nisso, o Gustavo também saiu do carro, meu marido olhou pra ele e falou, é esse? Esse quem? O seu amante. O Gustavo levantou as mãos. Eu não quero confusão. Renato respondeu, agora você não quer confusão? E virou aquela loucura, porque ele foi pra cima. Ai, meu Deus. Eu discutindo com o Renato, Renato querendo discutir com o Gustavo, o amante dele querendo ir embora. E atrás de nós um monte de gente buzinando, querendo entrar no motel pra fazer o que eles tinham que fazer. A gente atrasando o lado de todo mundo. Um funcionário apareceu pedindo pra gente sair dali. E imediatamente, em determinado momento, o Renato começou a gritar que eu era uma traidora. Gente, uma lavagem de roupa suja. E eu respondi, e você é o quê? E ele apontou pra mim. Você mentiu que ia sair com as suas amigas. Meu Deus do céu.
Era uma discussão que os dois tinham argumento e ninguém, sabe, nenhum tinha moral para falar de nenhum. A situação ficou tão feia que chamaram segurança. Depois a polícia, porque começou um empurra-empurra. Renato, Gustavo. Quando a polícia chegou, eu queria desaparecer, gente. Imagina explicar aquilo. Meu marido estava com a amante e eu estava com o amante também. E nós nos encontramos por coincidência na fila do mesmo hotel. No final, cada um foi embora para o seu lado. Eu fui para casa da minha irmã, Renato voltou sozinho para casa. No dia seguinte, tivemos uma das piores conversas da nossa vida. Ele confessou que realmente estava se envolvendo com aquela mulher havia 5 meses. Eu contei que estava com o Gustavo havia 4 meses. Nós dois sentimos raiva. Fizemos uma coisa completamente contraditória. Cobramos explicações um do outro como se algum dos dois tivesse moral, gente, para cobrar fidelidade. Eu fico pensando hoje, eu acho um absurdo. A gente decidiu se separar. Renato saiu de casa. Eu achei que aquele seria o fim do meu casamento. Eu terminei com o Gustavo. Ele também encerrou o relacionamento com outra mulher. Enfim. Só que quase um mês depois, o Renato me procurou. Nós sentamos na mesa da cozinha e talvez tenha sido a primeira conversa realmente sincera que a gente teve em anos. Ele reconheceu o que ele tinha feito. Eu reconheci o que eu tinha feito, sabe? A gente estava com a cabeça mais fria, sem tentar colocar a culpa um no outro, porque o nosso casamento poderia estar péssimo, mas a decisão de trair foi individual, os dois quiseram. Então o Renato falou, eu não sei se você consegue me perdoar, mas eu gostaria de tentar. E apesar de toda aquela loucura, eu também queria. Não voltamos naquele mesmo dia. Foram algumas semanas conversando, tentando entender se ainda existia alguma coisa para salvar, até que nós resolvemos tentar novamente. Isso já faz quase 2 anos e nós continuamos juntos. A confiança não voltou de uma hora para outra. Perdão não significou esquecer. Até hoje, quando nós passamos perto daquele motel, fica aquele silêncio constrangedor dentro do carro. Porque aquele lugar representa o pior dia do nosso casamento. Mas também foi o dia em que todas as mentiras apareceram de uma vez. E agora eu quero saber, se vocês estivessem no meu lugar, vocês teriam descido daquele carro para tirar satisfação, mesmo estando ali com o amante? E depois de uma traição dos dois lados, vocês perdoariam e tentariam reconstruir o casamento? Ou vocês terminariam de vez? Claro, e nessa eu exploraria muito mais essas... Mas e aí, gente? O que vocês acham? Essa história é loucura, né, gente? É do balacobaco, vamos dizer. Eu nunca tinha ouvido um negócio desse de verdade, gente. Todos esses anos de contadora de história, eu nunca ouvi. Mas enfim, dê a sua opinião, o que você faria, o que você achou de tudo isso, se você já ouviu falar. E se você tem uma história, conta pra mim nas mensagens que eu conto aqui, tá bom? Compartilha essa história, me segue. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. E eu quero muito ver o seu comentário.